O Brasil é um país atrasado, é um país ainda pobre, é um país periférico, e ele foi até muito recentemente, num sentido histórico, até aproximadamente a Segunda Guerra Mundial, se quisermos até 1930, um país fundamentalmente agrário e viveu uma intensa urbanização e industrialização, fundamentalmente depois da Segunda Guerra Mundial. As décadas de 1950 a 1980 são as décadas chaves dessa transformação do que era uma sociedade patriarcal, agrária, atrasada, num país de dimensões continentais, para uma sociedade completamente diferente. Nós temos hoje já 14 regiões metropolitanas que têm 1 milhão ou mais de habitantes e teremos mais regiões metropolitanas nos próximos anos. Então, nós temos uma configuração agora completamente diferente. Nós temos 86% da população, segundo o censo, o último de 2010, que vive em regiões urbanas, e essa transformação tem impactos gigantescos sobre a educação. Era uma sociedade agrária e iletrada. Até muito tardiamente, a esmagadora maioria da população brasileira era iletrada. A alfabetização brasileira ainda é um processo incompleto. Veja, nós estamos em 2015, nós temos 10% de analfabetismo completo para a população de 15 anos ou mais, e temos alguma coisa entre 25% e 30% da população com 15 anos ou mais que foi alfabetizada, mas é fundamentalmente funcional, ou seja, consegue reconhecer a relação entre os fonemas e os símbolos escritos, mas não atribui sentido à linguagem escrita. Ou seja, o discurso escrito, a linguagem escrita não faz parte do seu repertório de vida de todos os dias. Não lê todos os dias, não lê livros, não lê revistas, não está habituado digamos, à complexidade do pensamento que só é possível com o domínio da literatura. Foi uma evolução histórica, claro, partimos de patamares muito baixos. Nós estamos falando de uma sociedade que nos anos 50, 90% da população era analfabeta. E, portanto, o apartheid educacional no Brasil foi muito poderoso. No Brasil, nós temos uma sociedade que é o resultado de um processo histórico muito complexo, porque nós fomos a mais tardia das sociedades a se libertar da escravidão, né? E ela teve longuíssima duração, ela durou quase 4 séculos, 388 anos. Então, no Brasil, as fronteiras entre raça e classe, elas se cruzaram inexoravelmente, estabeleceram para uma ampla massa da população um apartheid educacional e, portanto, o acesso à escola era muito reduzido. O que ocorreu a partir de 1980 até 2015, nesses 35 anos, foi a universalização do ensino básico. No intervalo de uma geração foi possível garantir que taxas muito elevadas, acima de 95% dos jovens em idade escolar, frequentem as escolas, o que leva a que, nesse intervalo histórico, a distância entre os níveis de escolaridade dos mais velhos e dos mais novos seja muito grande, ou seja, os mais jovens, em geral, sempre tiveram mais escolaridade do que a geração imediatamente anterior. Os filhos, em geral, tiveram sempre mais escolaridade do que os seus pais, e os pais tiveram, por sua vez, mais escolaridade do que os seus avós. Entretanto, com enormes dificuldades, por frequentar a escola não significa dominar plenamente os instrumentos, né, que permitem a compreensão do texto escrito, o usufruto da arte, da cultura e a percepção do significado da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo. São coisas diferentes. A pessoa pode frequentar a escola e ter um desempenho, ao final de muitos anos de escolaridade, insatisfatório, ou pelo menos muito insuficiente. A escolaridade média hoje do país está em torno de 7,5 anos para a população de 15 anos ou mais. Para nós termos uma ideia do atraso relativo, isso significa uma escolaridade que é aproximadamente a metade da escolaridade média dos países da Europa do Mediterrâneo, né, onde a escolaridade média gira em torno de 15, 16 anos. A partir da queda da ditadura, com a nova Constituição que estabeleceu a extensão de novos direitos, a maneira brasileira foi expandida
a rede de educação pública. E isso significou realmente que o investimento do Estado na educação não parou de crescer. Esta é uma das conquistas da geração dos anos 80. A geração dos anos 80, ela lutou seriamente contra a ditadura, que acabou não sendo derrubada, mas foi derrotada. E houve um processo de transição pelo alto que registrou na Constituição de 88 algumas conquistas. Entre elas está este financiamento, o tema do financiamento público da educação, que nós vamos debater durante as jornadas da educação. Nós temos hoje um financiamento público que se aproxima de 5% do PIB, se nós considerarmos as três esferas do governo, federal, estadual, municipal. O problema está que o estoque de população que é infantil ou que é jovem no Brasil ainda é imenso. Então, só para nós termos uma ideia, nós temos mais de 20 milhões de jovens que estão em idade de frequentar a universidade, estão entre 18 e 26 anos, mais de 20 milhões. Desses 20 milhões, nós temos alguma coisa em torno de 7 milhões que estão matriculados em cursos pós-secundários. Ou seja, nós já temos aproximadamente 1/3 da juventude em idade escolar que faz cursos pós-secundários de várias naturezas, predominantemente cursos universitários, mas há muitos cursos de tecnologia, que são cursos superiores de diferentes tipos. Para nós termos também sentido da comparação, em comparação com o nosso passado, esta é uma evolução positiva. Em comparação com os países centrais, nós estamos ainda numa distância muito grande, mesmo da Argentina, né, que é o nosso vizinho, com o qual algum grau de comparação faz sentido. Nós estamos falando na Argentina de mais de 50% de jovens em idade de frequentar ensino superior matriculados. Nós estamos falando dos países centrais, as médias giram em torno de 80% até 90% da juventude em idade de frequentar cursos universitários que estão matriculados. E no Brasil nós estamos em 30%. O drama, entretanto, Rogério, é que desses 30%, somente 1 em cada 3, depois dos 18 anos, continua fazendo estudos. E o drama é que desses 7 milhões, 1 milhão estão matriculados em instituições públicas, sejam as universidades federais, sejam os institutos federais. E os outros estão matriculados em instituições privadas, que são instituições que, evidentemente, têm fins lucrativos, predominantemente. Logo, a educação se transformou numa mercadoria e a educação superior se transformou numa mercadoria extremadamente cara. E todos os governos que nós tivemos desde o fim da ditadura favoreceram a expansão da rede de ensino privada superior, porque trabalhavam com o critério de que o Estado não podia priorizar o investimento no ensino superior público, não porque o Estado tivesse priorizado o investimento no ensino público básico, mas fundamentalmente porque a política econômica que prevaleceu depois do fim da ditadura foi perseguir sistematicamente superávites fiscais no orçamento, ou seja, fazer com que o Estado tenha a condição de realizar rigorosamente uma enorme poupança nos recursos recolhidos, fundamentalmente através de impostos, mas também através de alienação do patrimônio, que muitas privatizações fizeram e continuam sendo feitas, mas essencialmente para garantir o pagamento dos juros da dívida. E pagar os juros da dívida para os rentistas passou a ter muito mais importância do que elevar o investimento público em educação. A reivindicação de todos os sindicatos vinculados à luta dos professores pela educação pública e todos os movimentos mais importantes que estão orientados para o tema da educação é que o investimento do Estado se eleve até atingir um piso de 10% do PIB. Né? Ou seja, que se estabeleça uma isonomia entre investimento público em educação e investimento público em saúde, já que mais ou menos são 10% do PIB o que são, digamos, é o orçamento público e privado da saúde no Brasil. E este projeto, ele foi construído, está no Plano Nacional da Educação, há uma meta a ser atingida até o início da próxima década, que significaria duplicar o investimento atual, que gira em torno, repito, dos 5%, para chegarmos aos 10%, o que significaria que o investimento aluno-ano por parte do Estado duplicaria e saltaria de aproximadamente alguma coisa em torno de R$ 5.000 por ano para R$ 10.000 por ano. Esse projeto ele teve como premissa a construção de um fundo que seria alimentado
pela renda dos royalties do pré-sal. Bom, como sabemos, a crise econômica internacional teve enormes consequências para o mundo todo e sobre o Brasil, e um dos traços, digamos, uma das características do que nós estamos vendo atualmente, dessa crise, é que houve uma forte derrubada do preço do barril do petróleo e, portanto, a arrecadação prevista pela extração do petróleo e do gás da camada do pré-sal não corresponde às expectativas. O preço do barril do petróleo desabou de $120 para menos de $50. Então, muito dificilmente o fundo vai permitir esta duplicação do orçamento. E agrega-se, digamos, a este cenário mais conjuntural um problema mais de fundo. Então, o problema mais de fundo é que, a rigor, o regime democrático, tal como nós o conhecemos nestes últimos 30 anos, desde 1985, ele é o intervalo mais longo, né, de experiência democrática liberal no Brasil. E ele só foi possível porque houve uma expansão das políticas públicas. E isso significou que o Estado tinha que cumprir um papel muito mais ativo na universalização dos serviços públicos. Foi por isso que a Constituição estabeleceu o critério da universalização, o direito para todos de termos acesso à Previdência Social. É tudo isso que está em questão justamente agora, Rogério. Quer dizer, todo este deslocamento de frações burguesas, esta turbulência nas alturas, ela gira em torno de uma exigência da classe dominante brasileira, de que seja feito um duro ajuste político, econômico, político, social no Brasil. O que é o duro ajuste? O duro ajuste é que a classe dominante ela está apavorada com o peso que tem a Previdência Social, ela está apavorada com o que é o orçamento da educação nacional, ela está apavorada com tudo aquilo que permitiu, ao longo desses 30 anos de experiência democrática liberal, algumas políticas públicas que, de maneira ainda, repito, insuficiente, se não insatisfatória, pelo menos diminuíram as condições atrozes na qual vivia a maioria do nosso povo. E a classe dominante está agora furiosa com isto porque considera que o Estado arrecada demais, o peso da carga fiscal é intolerável, dizem eles, e está alarmada com a elevação do salário médio, está alarmada com o custo que tem a manutenção do que é hoje a estrutura das universidades federais ou dos institutos federais, ou as consequências que tiveram para as redes estaduais e municipais, o piso nacional dos professores, que é quase uma política educacional de emergência diante do drama que era a desvalorização e a desmoralização da carreira docente, da carreira dos professores da escola pública brasileira. Então, basicamente, o que eles exigem é uma reforma da Previdência, com o estabelecimento de uma idade mínima, porque acham que os brasileiros têm que, como na Europa, não podem se aposentar em média aos 55 aos 50 anos, tem que se aposentar aos 65 ou aos 60 anos, e querem desvincular o investimento que está, por lei, constitucionalmente, obrigatoriamente, portanto, né, orientado para a educação. Eles querem que o governo tenha a maior liberdade de utilização do orçamento, eles querem um superávit primário muito mais elevado para tranquilizar os credores da vida pública e deixar os rentistas irem dormir tranquilos. Bom, esta pressão é tão grande que nós vivemos o adultério eleitoral, digamos assim, da Dilma, que foi às eleições e conseguiu vencer a Aécio justamente porque ela disse que, ainda que esta fosse a pressão da classe dominante, enquanto ela fosse presidente, isso não seria feito. Os direitos conquistados a partir dos anos 80 não seriam ameaçados. Bom, o que nós estamos vendo é que ela cedeu à pressão da classe dominante, os direitos conquistados nos anos 80 estão sendo ameaçados, já foi limitado o seguro-desemprego, entre outros direitos, e o que vem pela frente é uma reforma da Previdência, é um contingenciamento, que é um nome técnico para dizer que as verbas que o governo deveria aplicar na educação não serão aplicadas enquanto não tiver garantido superávit fiscal,
Então, é toda uma pressão. E ainda a Dilma, tendo feito estas concessões e tendo aceitado a agenda do candidato que foi derrotado nas eleições, ainda assim há uma fração da classe dominante que diz isso não foi bastante e nós não temos a confiança que o seu governo vai levar até o fim o ajuste que é necessário e, por esta razão, agitam os humores exasperados das classes médias e pedem a derrubada da Dilma. A derrubada de Dilma para aplicar um plano mais feroz, mais duro, né, mais ríspido, mais áspero, mais brutal e em menor tempo, ou seja, uma intervenção mais enérgica, né, uma cirurgia sem anestesia, o que evidentemente ameaça as condições de vida do povo e ameaça, em particular, a qualidade da educação que pode ser oferecida aos filhos do povo brasileiro. Medidas de emergência já foram tomadas. A primeira é que não haverá mais reajuste para o funcionalismo público federal, para todos os professores e servidores técnicos federais. A outra é que estão suspensos os concursos. Portanto, toda a expansão da rede que existiu a partir de 2008, seja com o projeto do Reúne, seja com a expansão dos institutos federais, agora está suspensa no ar, porque há alunos matriculados, mas não há infraestrutura, não há prédios, não há laboratórios, todas as obras têm que ser interrompidas, porque finalmente o orçamento da educação vai ter que está sendo cortado. Então, quando você me pergunta qual é a situação da educação, eu diria que existiram conquistas sobre as quais nós não devemos exagerar o significado delas, mas existiram conquistas que resultaram da disposição de luta dos trabalhadores, dos seus aliados sociais, da mobilização da juventude nos anos 80, elas permitiram alguma modernização da educação pública no Brasil, mas elas estão todas hoje ameaçadas. O pacto social lulista foi interrompido, a classe dominante não está mais disposta a pagar o preço de ter uma crescente universalização da saúde e da educação. Isso, evidentemente, favorece a privatização do setor para aqueles que puderem pagar a educação privada e saúde privada. Isto é muito pouco animador e isto, evidentemente, exige que haja uma resposta. Essa resposta é a luta política. Quer dizer, está nas mãos dos trabalhadores acordarem, compreenderem que estão seriamente ameaçados e que podem lutar, e se lutarem e acreditarem em si próprios, podem vencer. Tudo depende da classe trabalhadora. Quer dizer, o futuro da nação repousa num sujeito social fundamental, que é a classe trabalhadora brasileira. Ela é uma classe trabalhadora muito poderosa, ela não sabe, mas ela é muito poderosa. São 43 milhões de assalariados com contratos, com carteira assinada no setor privado, são 12 milhões de funcionários públicos. São mais 10 milhões de trabalhadores que hoje estão no desemprego, mas pertencem à classe trabalhadora. São mais 10 milhões de trabalhadores que pertencem à classe trabalhadora, mas não têm contrato formal e trabalham na informalidade e vivem do trabalho. Num país de 200 milhões de habitantes, com uma população economicamente ativa que é estimada em 105 milhões, mas que não passa hoje de, provavelmente, alguma coisa em torno de 90 milhões. Então, nós estamos falando de uma classe trabalhadora que é muito poderosa, tem um peso demográfico enorme, quer dizer, se levarmos realmente a sério a burguesia brasileira, mesmo se considerarmos seus familiares, não são mais de 4, 5 milhões de pessoas. Se considerarmos as classes médias, nós estamos falando das camadas médias, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 15 milhões de pessoas. Então, a classe trabalhadora não só é o sujeito social mais poderoso, porque tem peso demográfico, mas ela é uma classe trabalhadora diferente daquela que teve que lutar contra a ditadura 35 anos atrás. É uma classe trabalhadora mais concentrada em grandes cidades. Ela tem um nível de instrução médio baixo, mas muito superior ao dos seus pais. E ela tem, portanto, uma potência social, ela tem uma força social de choque que intimida todos os governos. E é por isso que todo este projeto demoníaco de ajuste para destruir as conquistas dos últimos 35 anos, ele tem uma limitação muito grande, que é o medo que tem as classes dominantes de qual vai ser a reação dos trabalhadores. Há muito medo do outro lado de lá. A Avenida Paulista, depois de junho de 2013, mesmo com os limites que teve a explosão de 2013, sabe que o país é um barril de pólvora, porque é um país atrasado, pobre e dramaticamente injusto. Então, sabe que há um barril de pólvora e ele pode explodir.
É a classe trabalhadora, entretanto, e esse é o paradoxo, que não sabe a força que tem. Para nós, os marxistas, significa que é preciso a elevação da consciência de classe. Mas a consciência de classe ela não pode crescer senão através da experiência das lutas. E nós começamos a ver alguma reação. Nós vimos a greve nacional dos Correios há 3 semanas, vemos agora a greve nacional dos bancários, está sendo preparada a greve nacional dos petroleiros, nós tivemos a greve dos operários metalúrgicos das grandes montadoras há menos de 1 mês e meio atrás. Agora observe todas as lutas, todas essas greves, elas acabam ocorrendo apesar das direções sindicais e quase como se os sindicatos combinassem entre si que não se unificariam para desenvolver as lutas. É quase como se um calendário fosse organizado minuciosamente para não se unificarem as greves. Isto decorre do fato de que a grande maioria dos sindicatos, das centrais sindicais, são satélites do governo. São organizadores de derrotas. Não podem impedir uma greve nacional bancária, mas tomam todo cuidado para que ela não se unifique com a dos petroleiros. Não podem impedir que haja greve na Volkswagen e greves na Mercedes. Mas atenção, nunca no mesmo dia. Não podem impedir que os trabalhadores saiam às ruas, sejam os da Volkswagen, sejam das Mercedes, sejam da General Motors de São Caetano do Sul. Mas ai de quem tiver a ideia de que eles todos juntem-se num dia só e marchem em dezenas de milhares sobre a Avenida Paulista. Aí não pode. Então, no caminho da mobilização da classe trabalhadora, há poderosos obstáculos, há organizações de dirigentes sindicais pelegos, burocráticos, que colocam a defesa dos seus compromissos com o atual governo muito antes da defesa dos interesses daqueles que deveriam representar. Os trabalhadores não têm, portanto, só que lutar contra os seus patrões, não têm que lutar somente contra o Levi e o ajuste do Levi, tem que lutar contra aqueles que no interior das suas próprias organizações são representantes de interesses hostis à classe trabalhadora. Portanto, é difícil, por isso é que não é fácil. A construção da consciência de classe tem no caminho muitos obstáculos e os degraus da escada, quando você acaba de vencer uma escada, surge uma nova escada com novos degraus e novos degraus. E isso exige amadurecimento da classe trabalhadora, exige muita consciência. Mas é possível. A história ensina que é possível.